Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, veremos em Lucas 19, de 11 a 27, a parábola das 10 minas. É uma parábola que também tem uma motivação. O verso 11 diz assim: Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ou seja, a motivação de Jesus era mostrar para aquele povo que o reino de Deus não ia chegar agora. Aquelas pessoas que estavam andando com Jesus, elas começaram a achar que era hora, que o reino de Deus estava chegando e que Jesus iria reinar em Jerusalém. E aí então Jesus conta essa parábola. E na parábola ele diz assim: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse-lhes: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor disse: também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que não tiro de onde não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem este homem, dê-lhe a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo, aquele que tem, mais será dado, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. É interessante que Jesus conta essa parábola com uma motivação. A motivação de Jesus nós vimos lá no verso de número 11. Aquelas pessoas que pensavam que o reino de Deus estava próximo. Mas quando Jesus conta essa parábola, com certeza, os judeus mais velhos se lembrariam de uma história acontecida em Israel. No ano 4 a.C., o rei Arquelau ele foi enviado a Roma. E quando ele foi enviado a Roma, os judeus se levantaram e acharam que poderiam fazer a independência sem o rei. Quando ele voltou, foi coroado rei em Roma, mesmo contra a vontade do povo, e ele castigou severamente os revoltosos, matando mais de 3.000 pessoas. Ou seja, foi uma carnificina. Então, quando Jesus fala de um rei que foi e voltou, o povo sabia disso. Voltando à parábola, o primeiro homem que recebeu 10 minas, uma mina equivalente a meio quilo de prata, ele ganhou mais 10. Trabalhou bem e lucrou bem. O segundo ganha 5, lucro razoável. O terceiro, ele não trabalha e ainda questiona a autoridade do rei. O primeiro, ele recebe, o rei diz para ele, muito bom, muito bem, meu bom servo. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O rei fala o seguinte: olha, governe sobre 5 cidades. Mas o terceiro, ele diz o seguinte fato: o Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei porque tive medo. Porque és um homem severo, tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. Ou seja, o Senhor é um cara desonesto, um cara corrupto, um cara que faz aquilo que não tem razão de ser. Por isso eu fiquei com medo. E aí o rei diz para ele: eu julgarei pelas suas próprias palavras. E aí diz:
tira o dinheiro dele e entrega o que tem 10. As pessoas, Senhor, já tem 10. Ele fala, sem problema, o que tem será dado. Esta parábola, ela nos mostra que a segunda vinda de Jesus, ela decorrerá depois de algum tempo. Como Arquelau, o rei de Israel, ele foi para Roma e voltou, Jesus irá aos céus e voltará. Não sabemos quando, mas ele voltará. E ele voltará para reinar. E o reino de Deus é um reino que já é, mas ainda será. O reino de Deus é presente, mas também é futuro. O reino de Deus já aconteceu, mas ainda acontecerá. Quando alguém aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o reino chegou. Mas o reino, na sua totalidade, só acontecerá com a segunda volta de Jesus. Por isso, os servos de Jesus recebem dons e oportunidades para servir. Por isso, devem sempre se preparar para essa volta de Jesus, porque ele nos deu dons e nos deu oportunidades. Chegamos ao final de mais uma semana. Que Deus nos abençoe. Tem um final de semana. Domingo, no YouTube PIC Taguatinga, temos o nosso culto às 19 horas. E segunda-feira, às 19 horas, estaremos de volta. Fique em paz, que Deus nos abençoe. Tenha um bom final de semana. Até lá.